Olá, meu nome é Michele e vim até aqui para dar o meu depoimento a todas as mães que, assim como eu, amam e zelam pelos seus filhos. Por favor, tomem cuidado. Nunca fui de acreditar em casos sobrenaturais, e muito menos em teoria da conspiração, mas senti a necessidade de contar o que meu filho e eu presenciamos. Tudo começou quando meu pai Alberto faleceu. Ele já estava doente e eu já aceitava a ideia de meu pai partir. Entretanto, meu filho Otávio não se conformava e ficou desolado quando seu avô faleceu. Otávio era uma criança muito tímida e depressiva. Desde pequeno sentia a falta de um pai. Meu marido faleceu de um acidente grave quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Então meu pai Alberto foi a única presença masculina com quem ele falava em seu cotidiano. Morávamos só nós 3. E quando meu pai morreu, meu filho Otávio, que antes já era muito depressivo por crescer sem um pai, ficou pior ainda. Na mesma semana em que meu pai faleceu, liguei para o Rafael, que é um amiguinho da escola do Otávio. Pensei que se ele conversasse com um amigo, talvez ele se sentisse melhor e se distraísse um pouco. Após os dois conversarem sozinhos por um tempo, ambos vieram até mim. E Rafael começou a falar sobre Otávio poder jogar um jogo chamado Minecraft. Eu já tinha ouvido falar sobre o jogo, mas mesmo assim eu perguntei sobre ele. E ele me explicou que precisaria de ao menos um videogame ou um computador para jogá-lo. Otávio já havia ganho um computador no passado, mas ele não soube cuidar e acabou queimando a CPU após derrubar um copo de água nele. Depois disso, eu decidi não comprar um novo, pois Otávio passava muito tempo no seu antigo computador e não fazia as lições da escola. Rafael me garantiu que se eu comprasse um computador para o seu amigo, além dele poder jogar, também poderia fazer seus trabalhos de escola com mais facilidade e não precisaria mais ir em sua casa para emprestar o computador. Confesso que nunca gostei de Otávio ir na casa do Rafael para emprestar o computador dele. Sempre achei o bairro em que Rafael mora perigoso e sempre que Otávio ia até lá, meu coração ficava um pouco apreensivo. Após Rafael insistir mais um pouco para mim comprar o dito computador, eu cedi a ideia, até porque talvez fizesse bem para Otávio se distrair com alguma coisa e não pensar tanto na morte do avô. No dia seguinte, comprei o computador e Otávio parecia um pouco mais feliz. Rafael o ajudou a configurar o PC e a instalar o Minecraft. Depois deles jogarem um pouco, levei o Rafael para a casa dele. Quando voltei, Otávio ainda estava jogando e até me chamou para mim conhecer o jogo. Ele estava empolgado, me mostrou os monstros do joguinho que ele chamou de mobs. Fiquei impressionada que em tão pouco tempo ele já soubesse tanto. Talvez ele tivesse visto vídeos a respeito do jogo, mas mesmo assim não deixei de sentir orgulho dele, porque ele estava se esforçando para esquecer a morte do avô. Ele continuou me mostrando os monstros, uns chamados creepers, algumas aranhas, outros zumbis, e um especial que me chamou muita atenção, Enderman. Quando meu filho me mostrou, ele não falou nada sobre ele. Então eu perguntei o que aquele monstro fazia, o Enderman, e ele me disse para deixar para lá. Estranhei com a atitude do meu filho, que antes estava todo empolgado me mostrando o jogo e do nada mudou para uma reação séria, só por conta de um bichinho do jogo. Mas fiz o que meu filho disse e deixei para lá mesmo. Os dias foram se passando e meu filho estava o tempo todo na frente daquele computador jogando Minecraft. Tentei entender o lado dele de ocupar sua atenção com algo que o fizesse esquecer de seu avô, e eu deixei-o jogar à vontade, até porque ele estava no começo de suas férias e não faria mal nenhum deixar ele aproveitar esses dias como ele bem entendesse. Todos os dias eu chegava no meu trabalho e o encontrava jogando. Só que cada vez mais
Meu filho parecia estar distante de mim e de tudo. Certo dia, chamei o Rafael para ir jogar com o Otávio lá em casa, mas Rafael estava passando as férias na praia e não pôde vir. Eu queria que Rafael conversasse com meu filho e descobrisse se estava acontecendo alguma coisa com ele. Então, eu mesma decidi conversar com ele sobre ele estar passando muito tempo em frente a uma tela. E, para minha surpresa, Otávio não demonstrou nenhuma reação. Geralmente, Otávio fazia uma pequena birra quando tento dar sermões nele, mas dessa vez ele só ouviu, balançou a cabeça concordando e foi deitar em sua cama. Se antes eu já me preocupava com a saúde mental do meu filho, agora eu estava aflita, angustiada com toda aquela situação. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu iria conversar com meu chefe e pedir a ele um adiantamento das minhas férias. Eu explicaria a ele o que está acontecendo. E como meu chefe era muito amigo do meu falecido pai, com certeza ele iria entender a situação. E entendeu. Eu consegui adiantar minhas férias. Meu plano era marcar uma consulta com uma psicóloga infantil para Otávio e após a consulta levá-lo para viajar comigo numa chácara que é dos meus primos. Após falar com meu chefe, liguei para os meus primos e confirmei a viagem. Agora só faltava falar com a psicóloga. Fui até a clínica e conversei com a psicóloga que já estava acostumada a consultar meu filho. Expliquei para ela o que estava acontecendo e pedi para ela conseguir um horário para ele em sua agenda. A doutora não era acostumada a adiantar suas consultas, mas como a consulta do Otávio estava marcada só para o mês que vem, e ele realmente estava precisando daquela consulta, ela cedeu e disse que nós poderíamos ir até seu consultório depois. Tudo parecia estar dando certo, exceto quando cheguei em casa. Entrei na sala já falando para o Otávio arrumar as malas que iríamos viajar, mas ele não respondeu nada. Fui averiguar em seu quarto o motivo de tanto silêncio. E quando chego lá, meu filho estava sentado olhando para o jogo. Vou até ele e comento sobre a psicóloga, mas ele não fala nada. Viro a cadeira giratória dele para que ele olhe para mim. E quando olho para o seu rosto, eu tomo um grande susto. Meu filho estava com a pele pálida. Sua boca estava numa cor meio roxa e seus olhos estavam completamente brancos. Dou um salto para trás ao ver isso e nessa hora, Otávio cai no chão e começa a convulsionar. Entro em total desespero. Procuro meu celular para chamar a ambulância, para pedir ajuda para alguém, mas eu não consigo achar. Quando de repente eu olho sem querer para a tela do computador e me surpreendo com o que eu vejo. Era aquele personagem do Minecraft, o Enderman. Ele estava parado lá, olhando para frente, e havia algo escrito na parte inferior da tela, onde deveria ter aquelas caixas de itens. E lá dizia: "Gostaria de se juntar a seu avô?" Acima da mensagem tinha uma imagem de um coração vazio, onde ficavam aqueles corações de vida. E ao lado havia o número 666, escrito numa fonte meio romana. Eu não conseguia acreditar naquilo. Como aquele jogo poderia saber sobre meu falecido pai? Será que ele estava brincando com a dor do meu filho? Parecia que quanto mais eu olhava para aquele monstro, mais meu filho se debatia no chão. Então, numa atitude de impulso, desliguei o computador da tomada e meu filho desmaiou. Após isso, coloquei meu filho no carro e o levei às pressas para o hospital mais próximo, pedindo a Deus para que meu menino ficasse bem. Ele foi atendido e fez diversos exames e, por sorte, nada estava fora do comum. Depois ele acordou e perguntou o que estava acontecendo. E eu contei para ele que ele passou mal enquanto jogava. Mas o estranho é que Otávio me disse que não se lembrava de nada, que a última coisa que ele se lembrava
era do Rafael ter instalado o jogo, jogar um pouco com ele e depois ir embora. Otávio passou a noite internado naquele dia. Então, enquanto ele dormia no hospital, fui para casa e liguei o PC do meu filho. Iniciei aquele jogo. Mas tudo estava normal, até mesmo o Enderman. Não tinha nenhuma mensagem estranha na tela e nenhuma imagem de um só coração vazio, muito menos o número 666. Com medo, acabei desinstalando o jogo do computador no meu filho. Já se passou 1 ano desde que isso aconteceu. Meu filho está bem agora e não precisa mais tomar antidepressivos e ir na psicóloga. Ele está mais forte e nada daquilo voltou a acontecer. Porém, eu jamais esqueci o que aconteceu naquele dia. E isso me fez pesquisar muito sobre casos parecidos com o do Otávio. E eu acabei achando alguns relatos de pessoas que passaram por algo semelhante. Dentre eles, foi de uma garota que se isolou do mundo e teve sua vida sugada por um aplicativo chamado TikTok. E de um outro relato falando a respeito de um grupo secreto que atuava por trás da Netflix. Ligando alguns relatos ao meu, eu criei a teoria de que há vários seres que utilizam da tecnologia para chegar até as pessoas. Talvez esses seres se alimentem da energia vital dos seres humanos. Talvez eles procurem as pessoas mais frágeis para isso, como Otávio, que era bem vulnerável devido à sua depressão. Acho que cada ser se aproveita das tecnologias que fazem mais sucesso para conseguirem mais e mais vítimas e assim continuarem a se espalhar pelo mundo. Então eu peço, por favor, se você também passou por algo semelhante, compartilhe a sua experiência, pois só assim conseguiremos descobrir a verdade. Agora é a hora dos salves. Um salve para o Thiago Godoy, para o King Joker, um salve para o Pedro TV, para o Sasuke Bolado, para o Dub Gamer, para a organização secreta SCP, olha, um salve para o Ashley Dark, que nome difícil, para o Pikachu CR7 e para o Keirson Gamer. Não sei se eu falei certo, mas valeu, galera. Obrigada por seguir o nosso canal.